Quem tem as mãos limpas e um coração puro, não tem vaidade e sabe amar. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos alegres e felizes com Jesus por nós. Mais um dia nós estamos na casa do Senhor, né? Vamos se pôr de pé, vamos fazer uma oração para nós dar início à nossa escola dominical. Hoje é a última lição desse quarto trimestre, devido final de semana que vem ser véspera de Natal. Então hoje, lição de número 12, vai ser a última e à noite o fechamento com a participação da escola dominical. Feche seus olhos, vamos orar nesta manhã. Senhor meu Deus, te agradecemos, Pai, por a vida, Senhor, pela saúde, por esta oportunidade de nós estarmos aqui, a cada irmão, a cada irmã que chegou aqui, Senhor, para te adorar, para te engrandecer o teu nome, para ouvir a tua palavra, Senhor, e sair daqui alimentado, Jesus, das tuas bênçãos, Pai. Toma a direção dessa escola dominical, deste culto, Senhor, que estamos apresentando a Ti, Pai. Receba a nossa adoração nesta manhã gloriosa. É o que nós te pedimos, te louvamos e te glorificamos no nome de Jesus. Amém e amém. Poder tomar seu assento, irmão Ademar cantando o hino da harpa, e nós permanecemos na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. 432. Graças a Deus por mais uma oportunidade nós estamos na casa do Senhor. E desta manhã viemos aqui agradecer pela presença do Espírito Santo na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem eu peguei a VAP para usar a VAP e não quis funcionar. O Espírito Santo faz assim, assim, assim. E eu atendi o pedido dele e deu certinho, irmão. E a VAP começou a funcionar novamente. Glória a Deus. Por isso que é bom a gente ter o Espírito Santo dentro da vida da gente, porque não é fácil a gente alimentar esse Espírito Santo dentro da gente, porque é tantas coisas, mas o Senhor Jesus dá graça, aleluia, e nós alimentamos o Espírito Santo dentro de nós, aleluia. É diferente daquele que tem o Espírito Santo dentro dele, aleluia. Glória a Deus. 432. Aleluia, glória a Deus. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor, a minha alma lava, Salvador, o Teu sangue puro carmesim, minha vida toda para Ser Senhor, toda para sempre sim. Meus pés somente vão, olhos santos possam ir, uma eterna canção, minha voz faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, o Teu sangue puro carmesim, minha vida toda para Ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em Teu amor, temeus a Jeová,
o teu sangue puro carmesim. Minha vida tô para ser Senhor, tua para sempre ser. Como Deus o meu querer, faz o meu Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, com teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre ser. Obedece-me, Senhor, quando vento me tocar. A teus pés, ó Salvador, hoje vem te consagrar. A minha alma lava, Salvador, com teu sangue puro carmesim. Minha vida toda para ser Senhor, tua para sempre ser. Aleluia! Não tem como a semana dar errado, irmão. Começando a semana já louvando o Senhor com esses hinos maravilhosos que é da harpa cristã. Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. E nós agradecemos também a Deus pelo nosso som, né? Pensa no som maravilhoso que nós temos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé, meus irmãos. Quero chamar os professores que vão ministrar a aula nesta manhã para chegar aqui na frente. Nós vamos estar orando. Meus irmãos, já chegou as lições, tá? Do próximo trimestre. Estão ali na secretaria. Os irmãos que querem adquirir, é só chegar ali com o irmão Júnior, irmão Gabriel. As novas lições já estão aí. Glória a Deus. Pastor Alessandro, vem fazer essa oração pelos nossos professores e por nós alunos também, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meditaram nessa palavra que o presbítero irmão Ademar falou agora? Quem tem o Espírito Santo é diferente, irmãos. É diferente quem tem o Espírito Santo. Eu falo por mim mesmo. Porque um dia eu não servia Jesus. E pela bondade e misericórdia do Senhor, um dia Ele me alcançou. E esse Espírito Santo faz a gente ser diferente. Em todos os sentidos da nossa vida. Amém? Vamos orar, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor nesta manhã. Eu me alegro porque eu amo vir para a escola dominical. Só não venho quando não posso mesmo. Mas é como o irmão falou também, a nossa semana ela se torna diferente, porque a gente vem aqui aprender do Senhor, né? E a gente acorda a semana toda para ir para o nosso trabalho secular. E às vezes domingo de manhã tem preguiça de vir, né, para a escola dominical. Mas aqui estão nossos professores e com certeza nós vamos sair daqui muito abençoados e aprendendo mais da palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amado e soberano Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te sou grata por mais essa oportunidade a qual tu nos concede, Jesus. Muito obrigado por tudo quanto tu tem feito na nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos aprendido de ti a cada dia, Senhor. Tudo tem sido uma experiência para nós crescer diante da tua presença, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Abençoa a nossa vida aqui nesta manhã, Senhor. Guarda esta semana, estamos chegando mais no final de um ano, Senhor. E te louvamos por esta oportunidade. Quanto tu tem nos guardado, quantos livramentos tu tem nos dado, Senhor. Oh, meu Deus, abençoa nossas vidas aqui, Jesus. Abençoa esses professores que estudaram durante essa semana, se dedicaram, Senhor, são voluntários, mas estão trabalhando para a tua seara, Jesus. Abençoa cada um deles, Pai, recompensa, porque eles já aprenderam e agora vão nos ensinar, Senhor. E nós te agradecemos por poder estar aqui, Jesus. Abre a nossa
dia, Senhor. Em nome de Jesus, somos muito gratos a Ti, Senhor. Amém, Jesus. Vamos cantar o nosso corinho enquanto as classes saem? Na escola dominical, vamos todos para aprender. Ele Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei, e tu, eu sim, ou também, pois vamos todos aprender. Amém? Glória a Deus. Com a direção, nosso professor nesta manhã, irmão Jair. Paz do Senhor, igreja. Estamos felizes mais uma vez de estar aqui nesta manhã para aprender da palavra de Deus, né? Estamos, como o Gessé já falou, no término da nossa lição do 4º trimestre. Isso quer dizer que estamos encerrando o ano de 2022. Pela graça de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Estamos estudando o livro de Ezequiel. Desta feita vamos estudar a lição 12, né? E o comentarista da lição colocou aqui o tema como imerso no Espírito Santo nos últimos dias. O imerso no Espírito, né? E como o irmão Ademar já falou nesta manhã, nós precisamos estar imersos, mergulhado, afundado, e nós desaparecemos e que o Espírito Santo de Deus apareça na nossa vida. Não é verdade? Então vamos dar início, como é de costume, na nossa lição. Depois a gente vai para os tópicos. Texto áureo, o irmão pode ler? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Verdade prática. O rio da vida, que representa o fluir do Espírito Santo, passa no meio do povo de Deus. Amém. Nossa leitura bíblica em classe, para quem não tem a lição, é Ezequiel capítulo 47, do verso 1 ao 12. Livro de Ezequiel, capítulo 47, do versículo 1 ao 12. Eu vou ler o primeiro e os irmãos dão continuidade. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, para a banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. 4. E mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pela cintura. 5. E mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profusas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se pode passar, podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E, tornando eu... Eis que a margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores de uma e de outra banda. Mantânia 8. Então me disse, estas
águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem, esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Cheque até em Eglaim, haverá lugar para estender as redes, e seu peixe segundo a sua espécie. Será como peixe do mar grande e multidão excessiva. Mas os seus sacos, os seus lamaçadeiros, não estarão, serão deixados para as falas. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto, nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Leitura linda, né? Maravilhosa. A gente precisa entender esta lição. Nós estamos diante de uma lição, uma parte escatológica. O próprio pastor Ezequiel aqui dividiu, né? Ela primeiro na parte escatológica, depois pneumatológica e depois geológica. Se você for ver, os 3 pontos da lição são esses 3 pontos. E quando a gente olha para o livro de Ezequiel, e o Gerson citou isso aqui na aula passada, a divisão desse livro, e no capítulo 1 até o capítulo 24, Deus dá a visão para Ezequiel e mostra para ele o que iria acontecer naquela época, né? E por que eu estou relembrando isso, irmão? Porque para a gente entender essa lição, nós precisamos ir passo a passo, porque quando você passa para a escatologia, é um assunto bem polêmico, existem muitas correntes, muitas linhas, então nós vamos tentar ir nessa linha, que é a nossa linha assembleana, a verdade é essa, e é a linha que o comentarista, pastor, colocou aqui nessa lição. Então, como eu estava falando, o livro de Ezequiel, do capítulo 1 até o capítulo 24, foi as profecias que era para Israel, né? Que Deus olhava para o templo, a idolatria que ia no templo, e Deus ia entrar com juízo. Depois Deus falou para eles que ia retirar a sua glória do templo, a gente teve a lição, e também tiraria o templo deles. Se a gente for olhar Ezequiel no capítulo 24, Deus fala para eles: olha, eu vou tirar o templo de vocês. E o que Deus fez para mostrar para eles, a Bíblia diz que Deus falou com Ezequiel de manhã: Ezequiel, eu vou tirar o desejo dos teus olhos, o desejo do teu coração. E quando ele falou isso de manhã, na parte da tarde a mulher dele morreu. Foi assim que Deus mostrou para aquele povo como ia tirar o templo deles. E Deus realmente tirou, porque eles foram, todo o templo foi destruído. E depois do capítulo 25 até o capítulo 32, a gente vai ver Deus tratando com as nações vizinhas de Israel. E foi a parte que o comentarista não fez lições sobre esse tema. Deus tratou com as vizinhas de Israel do capítulo 25 até o capítulo 32. A partir do capítulo 33, aí começa a restauração. A partir da lição 9, que nós falamos sobre a guerra de Gog e Magog, depois vem a restauração da nação, que o irmão David ministrou essa aula para nós, né? Quando Deus mandou que ele olhasse, que ele fala de ossos secos, no capítulo 37, e que Deus restauraria. E ali começou a restauração. E em seguida, Deus levou ele ao templo. Só para nós entender essa parte, de que esse capítulo 47, ele não está desconecto aqui, ou veio de qualquer lugar. Não, se você olhar, ele vai estar, a partir do capítulo 40, Ezequiel entra nesse templo, né? E foi a lição do domingo passado, que foi a visão do templo. E ele passou o capítulo 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, dentro desse tempo. Deus mostrando a visão para ele. E chega na lição de hoje, vem o capítulo 47, agora Deus tira ele para fora do templo, para mostrar. Então essa lição, a gente que, nós que criamos dentro da Assembleia, e o assembleano gosta mais do movimento, gosta mais do barulho. Essa lição ela vai tratar de parte escatológica. Mas quando se trata de escatologia, nós vamos falar do futuro. Esse templo aqui, quando a gente olha que Deus prometeu o primeiro templo, que ele fez o tabernáculo e teve o primeiro templo de Salomão, esse templo foi destruído. Depois esse povo foi cativo, Deus trouxe ele de novo, e Zorobabel construiu o segundo templo, no qual foi reformado por Herodes. Mas esse templo também foi destruído. Quando Jesus disse, chegará dia que não haverá pedra sobre pedra neste lugar, o templo também foi destruído. Mas agora, Deus já tem revelado a Ezequiel que vai ter um terceiro templo. Então esse templo que a Bíblia está falando aqui no capítulo 47 de Ezequiel, ele é literal, ele vai haver e vai ser no milênio. Tá? Só para nós entender essa parte. Por quê? Porque você vai encontrar várias correntes explicando sobre isso aqui. Aí você vai encontrar, por exemplo, o pessoal que são os preteristas, corrente da linha preterista, que vai dizer que esse livro de Ezequiel foi para o tempo que Ezequiel viveu e esse tempo já passou. Então que esse tempo também já veio, já foi destruído e que não vai ter um novo tempo, que é a linha preterista. Se você for ver, e o comentarista vai falar aqui, que vai ter os idealistas, o pensamento deles, que tudo isso em que a Bíblia está falando aqui é simbólico e não é literal. Mas a corrente histórica e a futurista, que é a nossa linha de pensamento, esse templo há de haver. Esse templo vai existir. É o seguinte, nós temos que se lembrar da restauração, quando Jesus falou para o discípulo, na restauração, ele dá bem-aventurança, ele falou lá, os mansos herdarão a terra, os discípulos vão herdar a cidade santa, porque os mártires da glória vão herdar a cidade santa, que vai descer do céu, vai pousar em Jerusalém, a cidade santa. Jerusalém também será restaurado para os povos que viverem aqui. Mas a cidade santa vai ser para aqueles que venceram em Cristo Jesus, todos que morreram, todos que testemunharam de Jesus, a cidade santa. Então a restauração agora está falando a restauração da terra ali em Jerusalém, a corrente das águas purificadoras, e as árvores, e o peixe, e tudo seguido, está falando da terra, da restauração das coisas. Porque antes falava sobre os pecados e sobre as abominações que faziam lá, isso está fazendo agora. Só que quando for restaurar todas as coisas, será para Israel e para o povo que restar na terra. Sim, nós vamos chegar lá, irmão Dolinho. E a gente vai entender esse tempo de restauração. Tá? Isso não vai ser restaurado, quando chegar a cidade santa, o mundo vindouro, a gente entende que não vai ser restaurado isso tudo de uma vez só. Tá? Então nós vamos... É por isso que eu falei, irmãos, que existe várias linhas de interpretação. E a gente vai seguir essa aqui, porque se a gente não seguir essa linha aqui, aí nós vamos passar amanhã debatendo aqui e para nada. Por quê? Porque há quantos anos está sendo discutido isso? E não chegaram a um ponto, cada um continua entendendo de uma forma. Então, eu sempre penso assim, irmão, que a Bíblia... nós precisamos entender o que é primordial nela. Existe coisa que a gente não vai entender. Existe coisa que infelizmente nós não vamos entender. Não, Deuteronômio vai falar aqui. Existe coisa que nós não vamos entender. Então, tem coisas que a gente não deve nem falar bem o português, perder tempo discutindo, tá? Porque existem muitas nuances, existem muitas linhas de pensamento, muitas correntes. Então nós vamos seguir a corrente aqui do nosso comentarista, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu queria mostrar ali dos irmãos para nós começar, como eu falei que é uma lição, ela é mais difícil de entender, que tem a forma simbólica, a forma literal, a forma preterista.
e a gente vai seguir essa linha futurista, que é a linha aqui do primeiro ponto, quando ele fala sobre o aspecto escatológico. E essa palavra escatológica, se for uma palavra desconhecida por alguém, escatologia é a ciência que estuda os tempos finais, tá? Logia é estudo, escate é as últimas coisas, ou os últimos tempos, no caso do que a gente está vendo aqui. E ele vai falar aqui no primeiro ponto sobre uma visão que tem uma passagem futurista, né? Ele vai dizer assim, ó, vimos na primeira lição do trimestre que o livro de Ezequiel antecipa o aspecto apocalíptico nas escrituras sagradas. A visão nessa passagem é futurista e literal, ou seja, esse templo vai existir. As evidências, tanto internas quanto externas, são sustentação para a interpretação escatológica literal. O umbral da casa é uma referência ao tempo da visão do profeta. Os detalhes desse complexo com dimensão de áreas, dependência, medida, sugerem um tempo literal. Isso é simples de entender. Se os dois primeiros foram destruídos, o de Salomão e o de Herodes eram literais, não faz sentido o novo templo ser uma mera visão idealista, ou seja, ser um templo simbólico, ele realmente é literal. Então, quando Ezequias tem essa visão, e no primeiro versículo, pode botar a primeira imagem para nós lá, irmão? Vai dizer assim, ó, e depois disso, ele vai começar dizendo, depois disso o quê? Depois que ele passou aquela aula que o Jeff mencionou para nós aqui na semana passada, ele passou dentro do templo, ele passou muitas horas dentro desse templo. E ele vai dizer assim, ó, depois disso, esse quadro aqui, dá para botar ali, tá certo? Para cá, como a gente foi olhando ali. Se alguém puder abrir a Bíblia aí em 47 de Ezequiel, eu gostaria que o irmão abrisse Ezequiel capítulo 47, verso 1 e 2. E o outro irmão abrisse Zacarias capítulo 14 e verso 8. Ezequiel 47, 1 e 2. E Zacarias capítulo 14 e verso 8. E outro irmão, Joel. Alguém já pegou Ezequiel aí? Aqui, já tem Ezequiel. Zacarias, tem alguém? Tá, do livro de Zacarias. E um mais irmão, Joel 3, 17 e 18. O irmão é moderno, consegue botar em duas telas aí. Então tá, ele vai entrar o primeiro versículo dizendo como? Depois disso, né? Depois disso o quê? Depois que ele viveu todo dentro desse templo aqui, ó. Ezequiel está dizendo que ele viveu aqui e mostrando a repartição, tudo o que iria acontecer aqui nesse templo. Aí como é que o texto diz ali? Depois disso, eu vou ler aqui, tá, irmão? Eu achei que não dava de fazer essa conexão aqui, botar em duas telas, mas então eu vou ler aqui que vai ficar melhor. Depois disso me fez voltar à entrada do templo. Ó, ele estava aqui dentro, tá? Ele voltou aqui, ó. Aqui, tá ali, ó, a porta oriental. Essa aqui é a entrada do templo, tá? Ele vai dizer, entrei, me fez voltar à entrada do templo. E eis que saiu água debaixo do limiar do templo para o oriente. Então, aqui saíam as águas. Ali é o templo, tá lá, ó, templo. Lembrando que quando fala do templo aqui, é todo, tá? É o pátio, é os muros, tudo vale, mas o templo em si está aqui. E daqui de baixo, na visão de Ezequias, que vai sair essas águas. Tá? Na visão saía, mas na verdade vai sair isso aqui, esse templo é literal e vai ser para o milênio. Então essas águas corriam para o oriente. É o que está ali, certo? Porque da face da casa dava ao oriente, que é a frente aqui, ó. A face da casa dava para o lado oriental. Porque a face oriente. E as águas vinham de debaixo do lado direito do sul do altar. Ó, aqui está o altar. Esse pontinho aqui é o altar. E as águas saíam daqui, ó. Né? Essa foi a visão que ele teve. Agora o verso 2.
Ó, ele me levou pela porta do norte. Ele estava aqui, né? O anjo trouxe ele aqui. Você vai ver ali na lição, vai falar sobre o Cicerone, não é isso? Que ele é um guia, né? E muitos têm aqui, a Bíblia ali vai dizer, ele me levou, tá? E esse ele aqui se entende que é um anjo. Se você for ver lá quando João, em Apocalipse, no capítulo 22, também teve uma visão parecida com essa de Ezequiel, lá vai falar que é um anjo, tá? E também tinha uma vara de medir. Então, aí o verso 2 vai dizer que ele trouxe ele primeiro até aqui e viu que daqui fluía rios que corriam, né? Águas muito fortes, e ele volta, o anjo traz Ezequias por essa porta e leva até a porta do norte, que seria essa porta aqui. E depois de daqui, ele vem, dá essa volta e traz ele aqui novamente. É isso que o texto está dizendo. E me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito do altar. Essas águas que vêm aqui, então é essa a visão que Ezequias está tendo, tá? Que era aqui um rio que vai acontecer no milênio, vai ter um novo templo, e debaixo desse rio vai fluir águas vivas. Foi da onde existe o professor, o nosso comentarista fez o comentário da lição e colocou esse texto de João. Quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu ventre. Porém, nós precisamos lembrar que Ezequias aqui não está falando do Espírito Santo, tá? Ele está falando de um templo literal, de um rio literal que vai correr. Ah, mas então o que tem a ver? A gente pode, né, falar de água, de rios que fluem água viva, fazer uma aplicação ao Espírito Santo, tá? Mas o profeta Ezequiel aqui não está falando sobre o Espírito Santo, e sim de um rio, literalmente, que vai haver no milênio. Então eu gostaria que passasse a segunda imagem ali e colocasse para nós lá Zacarias capítulo 14 e o verso 8. Oh. 14 e 8. E a segunda imagem. Se o irmão quiser acompanhar na Bíblia aí, porque eu vou ler naquele telão ali. É? Então tá bom. Vamos para a segunda. Oh, passou. Pode voltar. Revelou o nosso segredinho todo, mas não foi mal, tá? Vamos lá. Aqui. Vamos ler para nós entender isso aqui, ó. Aqui é o templo em que o profeta Ezequiel estava dentro, certo? E o versículo vai dizer assim, ó. Agora Zacarias está falando. Só para a gente entender como era Deus mostrando para eles do que isso iria existir. Naquele dia também sucederá que correrão água da onde? De Jerusalém. E onde é que é o templo? O templo vai ser em Jerusalém. Então aqui, ó, naquele dia sucederá que correrá de Jerusalém águas vivas, metade dela para o mar oriental. Então está aqui. Esse rio que vai sair lá do templo de Ezequiel que ele viu, ele vai sair e vai se dividir. Tá? É o que Zacarias está falando aqui. O Ezequiel fala só de um rio, mas Zacarias já fala de dois. Metade dela vai sair para o oriental e vai desaguar onde? No Mar Morto. Tá? Isso tudo, gente, só para entender, eu vou frisar bastante. Isso ainda vai acontecer, tá? Metade dela para o Mar Oriental e outra metade até o Mar Ocidental. Que mar é esse aqui? É o Mediterrâneo. Alguém abriu Zacarias aqui em uma versão diferente? Não? Alguém tem uma versão que não seja corrigida?
Zacarias 14:8. Vai dizer aqui, ó. Não, mas ainda não é esse. Vai ter uma versão que vai dizer o nome do mar, tá? Que vai sair aqui para o oriente, né? Ao leste. Esse rio aqui, ó, é o rio que Ezequiel está falando. Aí Zacarias já vai dizer que tem outro que vai desaguar aqui para o mar Mediterrâneo. Aí pode ler então, irmã. Em Jerusalém terá uma fonte de águas frescas que fluirão. As águas dessa fonte correrão para o mar Morto e para o mar Mediterrâneo, tanto no inverno como no verão. Ó, no inverno ou no verão. E por que, né? Falando aqui sobre esse mar aqui, ó, a Bíblia diz que vai ser rios de água viva, né? E vai ter muita prosperidade. As árvores vão dar muitos frutos, as folhas vão servir de remédio, a terra que é seca vai se tornar fértil. Tudo isso vai acontecer no milênio. Mas ele termina eu quero aproveitar já que nós estamos nesse versículo aqui. Ele termina o versículo dizendo assim, ó: isso acontecerá tanto no verão quanto no inverno. Porque se nós for ver aqui esse rio que está vindo aqui, ó, ele é o Rio Jordão, certo? E lá vai ter o tempo de seca e o tempo de cheia. E no tempo de seca, esse rio, óbvio, ele vai baixar. Mas na cheia, ele junto às gorduras que ele vai trazendo, que ele chega nas barrancas do rio, ele vai deixando ali alguma coisa que traga produção à beira daquele rio, entendeu? Que sirva de adubo. Quando as águas baixam, ficam aqueles resíduos ali que traz adubo. Então, por isso que ele está dizendo isso aqui, ó: as águas correrão no ano inteiro, tanto no verão quanto no inverno. Então, tanto no verão quanto no inverno não vai mais existir que eles vão ter que esperar o rio encher para que esteja prosperidade, ou para que as árvores produzam. Tanto no verão quanto no inverno esse rio vai produzir. Então, volta um pouquinho lá a primeira imagem, irmã Milena, faz favor. Então, eu só queria recapitular ali, mas a visão que Ezequiel teve foi essa aí, irmãos. Ele estava dentro do templo, Deus trouxe ele até a porta do Oriente, é disso que ele está falando aqui. Ele trouxe ele até aqui, voltou, levou ele lá na porta do norte, tirou ele e trouxe até aqui. E aqui foi onde ele começou a medir as águas e dizer para Ezequiel: entra, vem que eu quero te mostrar algo novo, tá? Mas essa parte aqui nós vamos deixar para quando nós entrar na parte pneumatológica, que é a parte do Espírito Santo, tá bom? E aproveitando que nós estamos nessa parte, eu gostaria de, os irmãos me permitissem, mas que eu fizesse essa lição de uma forma diferente. Eu quero concluir essa parte 1 aqui, depois eu vou para a parte 3 e terminamos na parte 2, amém? Então, para concluir a lição, esse primeiro tópico, ali vai falar o seguinte, o terceiro ponto: os novos frutos. A linguagem dessa passagem Apocalipse escatológica tem paralelo com o livro de Apocalipse. A visão de Ezequiel em relação a toda sorte de árvore dá fruto para comer, aquilo que a gente falou agora. Nos seus meses produzirá fruto novo. Se refere ao milênio do apóstolo João. Se refere ao milênio. E a do apóstolo João ao mundo vindouro, à eternidade. Mas ambos os textos são literais, no novo céu e na nova terra, não existe mais milênio, destino ou mundo vindouro. Agora a pergunta que é o seguinte: levando esse texto agora, né, e o autor fez essa comparação, capítulo 22 de Apocalipse, e o verso 1, o que diz lá? João está dizendo: e o anjo também me mostrou o rio da água da vida, brilhando como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. A pergunta é: esse rio de João e o rio de Ezequiel é o mesmo rio? Vai falar, mano. Jesus disse: a lei e os profetas se cumprirão. E Jesus disse que tudo que os profetas falaram é para o fim do tempo. E na verdade, dessa restauração que nós estamos falando agora, tudo vai se cumprir. Alguns profetas falaram tudo diferente uns dos outros, mas se nós entendemos,
o Apocalipse e a revelação de João, confirmando toda a lei e os profetas que Jesus falou naquele tempo. Então tem a novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Então aqui a gente vê que confirma com... E o irmão Dolino acha então que é o mesmo rio? É o mesmo, só que tem uma coisa, em modo de falar diferente um pouco. Por quê? Porque a Bíblia é revelada espiritualmente e literalmente. O que é literal, ela vai se cumprir os outros. Não, tudo aqui é literal. Tanto o rio de João quanto o rio de... Nós estamos falando literalmente, a parte aqui é literal. O espiritual vai se cumprir agora em nossos dias. Amém. O literal vai se cumprir no fim dos dias. Tá, então, irmão, por que a gente fala isso? O rio, João viu um rio e Ezequiel também viu um rio que saía do trono. Porém, o rio de Ezequiel é o rio do milênio, certo? O rio de João já é o rio do mundo vindouro, tá? Então, essa restauração que vai ter em Israel durante o milênio, ela não vai ser por completa. Ela não vai ser por completa. Certo, irmã Alessandra? Vamos lá. Por quê? Olha só, o rio de Ezequiel, você vai ver ali que ele deságua no Mar Morto. Certo? Agora vamos ver João capítulo 21, o que diz? E o anjo também me mostrou, depois disso, Apocalipse, capítulo 21. Irmão, mexeu com escatologia. 22, né? Não, capítulo 21. O 22 fala que João mostrou o rio. E o 21 vai dizer assim, o rio de Ezequiel deságua onde? Aonde? No Mar Morto. Então vi um novo céu, João, a visão de João, e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o que? Em outra versão vai dizer que o mar já não existe mais. Então, por essa ideia, se tem que essa restauração ainda do milênio não será completa. Tá? E que a gente sabe que é a época que Satanás vai ser preso, que as coisas vão mudar muito no milênio, né? Haverá um tempo, esse rio vai trazer um tempo de prosperidade muito grande. Se eu não me engano, é Isaías 65, e o último versículo vai dizer que nesse milênio vai sair olha, o lobo e o cordeiro pastarão junto, o leão comerá palha com o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Porque nesse tempo do milênio, quem vai reinar é Jesus. É Jesus que vai reinar nesse tempo, tá? Então, Jerusalém vai ser restaurada sim, mas não toda por completa. Depois do milênio, sim, haverá uma restauração completa. O tempo está indo, nós vamos pular rapidinho aqui para a terceira parte, para ver se nós concluímos essa lição. Que já são 10 para as 10. Vamos lá. Pode colocar a outra margem lá, irmão. O terceiro ponto aí, né, se os irmãos estudaram a lição, podem dizer, o irmão trouxe coisa lá que não tinha nada a ver com a lição. Mas vai falar sobre o contexto geológico, tá? De Israel, do contexto geológico do Mar Morto. E o que é geológico? Geologia. Para quem não sabe também, é a ciência que estuda, né, a história, a origem, a vida da Terra. Então esse aí é o Mar Morto, né? Tudo isso aqui que você está vendo aqui, isso aqui é sal, tá? Pode passar a próxima imagem rapidinho, então não vou ter tempo de concluir. Aqui é ele, parece ser um mar muito lindo, né? O que a gente não sabe, né? Que talvez muita gente não sabe, é que esse mar aqui é uma depressão muito grande, tá? Ele está abaixo do nível do mar, a gente vai ver lá na frente, mais de 400 metros. Pode pular a imagem, isso aqui é tudo sal, tudo sal, esse é o Mar Morto. Tá? Você já vê que aqui é uma montanha, para ver o buraco que ele está, tá? Pode continuar. Isso aqui é normal, você vê as pessoas que vão lá, devido, o comentarista da lição vai falar ali, né, que qualquer mar tem 3% de sal, o Mar Morto tem 30%, 10 vezes a mais, por isso que as pessoas não afundam. Tira esse camarada daí, que ele é muito feio, pode pular. Essas duas imagens, pula que se der tempo, eu vou falar rapidinho.
rapidinho aqui, tá? Porque depois pode ser que eu tente voltar. Isso aqui, irmão, ó, isso está aparecendo agora depois de um tempo, tá? Isso aqui não faz parte do mar, está abrindo essas crateras aqui, eles chamam de bolanes, tá? E o que acontece aqui? Aí dentro daquelas linhas que a gente está falando teológico, principalmente os historicistas, eles vão dizer que essa mensagem, essa profecia de Israel está se cumprindo aqui. Por quê? Parece até loucura, mas essas águas que estão brotando aqui são águas doces, tá? São águas doces que estão brotando aqui, num mar que tem 30% de sal. Essas águas estão brotando aqui e está aparecendo muitos desses bolanes aqui. E o que acontece mais é que está aparecendo só do lado de Israel, do lado da Jordânia não está aparecendo. Então é um ponto que eles afirmam mais que o capítulo 47 de Ezequiel já está se cumprindo. Mas a gente entende que não, porque a Bíblia diz que vai ter um templo, e embaixo desse templo vai correr um rio, e são rios de água viva, que vai descer até o Mar Morto, e vai florescer todo aquele deserto ali, amém? Pode pular isso aí. Ó, essas também são as crateras, pode pular. Aqui que eu queria falar um pouquinho dessa parte aqui. A imagem não está muito perfeita, mas se você imaginar o Rio Jordão que nasce aqui no Líbano, ele desce, deságua no Mar da Galileia, e depois ele passa pelo Mar da Galileia e vem descendo, passa por Jericó aqui e cai aqui dentro do Mar Morto. O Mar Morto, como eu falei antes aqui, ele tem uma depressão de 426 metros aproximadamente do nível do Mar Mediterrâneo. Esse azul aqui que vocês estão vendo aqui, ó, é o Mar Mediterrâneo. Aí você vê, olha o nível do mar. Olha o quanto desce aqui. Então, ele só recebe água. Ele não deságua em lugar nenhum. Tá? E aqui, se a gente quiser fazer uma aplicação, e quem só quer receber e não dá, vai acabar morrendo igual esse mar aqui. Tá? Nós fomos chamados, existe um rio que flui de Deus na nossa vida, mas também para nós levar para outras pessoas. E não que essa água fique parada dentro de nós. Então aqui, ó, Mar Mediterrâneo, né? Aqui é o nível. Eu acho que tem outra imagem. Roda outra imagem aqui. Essa aqui está melhor. Ó, aqui está encontra-se mais profundidade de depressão do globo, cerca de 420 metros abaixo do nível do mar. Ó, aqui está o nível do Mediterrâneo. E depois daqui para baixo, até nessa linha amarela, tem 426 metros. Não tem mais para onde esse mar desaguar. Por isso que existe essas águas paradas aqui. Certo? Aqui, há quem diga que essa partezinha azul aqui, ó, é a profundidade do mar Mediterrâneo. Ele tem aproximadamente de 900 a 1000 metros de profundidade. Porém, coloca outra imagem para nós lá, irmão. Nós estamos falando da parte geológica, tá? Isso aqui está na lição, não é coisa que eu trouxe para... Essa imagem aqui, ó, ela é do mar Mediterrâneo, tá? Aqui, ó, essa é a imagem da NASA, 1972, tá? O mar Mediterrâneo era tudo isso aqui que vocês estão vendo, ó. Tudo isso aqui era o mar Mediterrâneo, tá vendo? Já em 1989, a NASA tirou mais uma foto por satélite e o mar já estava desse tamanho aqui, ó. Menor. Agora em 2011, recente, né? Recente, 11 anos. Ele já diminuiu mais um pouquinho. Para Deus, que vai soltar a água lá do templo, encher isso aí de águas vivas e acabar com esse sal, isso não é nada. Mas estudiosos já estão falando que até 2070 não vai existir mais água no Mar Morto. Tá? Porque o mar que recebia há tempos atrás aqui 1 bilhão e 300 milhões de cúbicos d'água, hoje está recebendo apenas 50 milhões. Tá? Devido a agricultura crescer muito na região da Jordânia, na região de Israel, essa água lá em cima no Rio Jordão, ela está sendo desviada. E está sendo levado para a lavoura, para a agricultura, estão tirando essa água do Mar Morto. Então, essa água que tem aqui dentro, além dela estar recebendo mesmo, ela vai evaporando. Ela vai evaporando e vai evaporando, e com o tempo
ela já não vai existir mais. Então, como eu falei para os irmãos, isso não, para Deus isso não vai mudar muita coisa, porque se o mar cheio de água, sem água, isso aqui vai se tornar em água limpa, em água que tem muito peixe. O livro de Ezequiel vai dizer que os pescadores vão se regozijar de tanto peixe que vai ter aqui, porque aqui nesse mar existe tanto sal que nem bactéria nasce ali, nem bactéria se cria aqui, de tanto sal que tem, tá? E nada se cria, mas vai ter peixe, vai ter vida. Em volta não existe plantação, tá? Ainda que eles estão colocando os pés de tâmaras por aqui, mas isso é muito longe, tá? Perto dela não existe mais, não existe vida nenhuma perto desse mar. Esse mar está morto. Mas agora, voltando para o livro de Ezequiel, aquele lá do templo que aparece na saída daquele rio, ele vai descer pelo deserto, e a gente não leu Joel, mas vai estar ali, Joel dizendo que esse rio vai descer pelo deserto de Sitim e vai vir aqui nesse mar, e nesse mar também vai ter vida. Além de todo o deserto ter vida, esse mar também vai ter. Amém? Próxima imagem, só para nós concluir aqui. Ó, essa imagem eu coloquei aqui, e essa é mais por curiosidade, porque além de quando tem toda a restauração de Israel, essa medida que tem aqui, essa divisão, o risco de azul é tudo aqui a delimitação onde é que ficavam as tribos, tá? E essa aqui de vermelho é no livro de Ezequiel, porque tudo que a gente, como o Jeff falou ali, que no milênio, no novo tempo, que na revelação que ele teve, vai voltar tudo que existia, né? Eles vão trazer à tona o que tinha no passado, na lei. Então, aqui, e vai ser a próxima lição, assunto do tema da próxima lição, onde as tribos vão ser locadas, tá? Inclusive, já existe estudo em Israel, e eles estão buscando, conversando com pessoas e com família, para saber de que descendência essas pessoas vieram, tá? Até isso eles estão fazendo, ainda do teste que o irmão dele falou aqui da novilha vermelha, que não tinha saído ainda, que agora já tem, e tantas outras coisas, sinal, irmão, que tudo está próximo. Quando Ezequiel, Zacarias, Joel, Isaías profetizaram, foi há 2.700, 2.000 e tantos anos atrás. Eles não sabiam se era para um futuro próximo ou para um futuro distante. Para eles foi muito distante, agora para nós, a gente não sabe. Então, tendo em vista que a gente deu uma pincelada assim na parte escatológica, essa foi a parte geológica, agora nós vamos entrar no segundo ponto que eu queria concluir a lição de hoje, que é a parte pneumatológica. E o que é pneumatológica, irmão? Mais uma palavra que talvez pode ser desconhecida para alguém. Pneuma quer dizer ar, sopro, vento, espírito. E essa palavra lá no original, né, quando Deus soprou na vida do boneco lá, ela no hebraico ela é ruá, né? Depois foi traduzida para pneuma, que é ar, vento ou espírito. E o comentarista, né, pegou essa lição, que é totalmente literal, como eu falei, o tempo é literal, o rio é literal, tudo vai existir. E agora ele pegou desse rio e fez uma aplicação, que é a aplicação que a gente quer fazer agora, que é o rio de águas vivas, que é o nosso textual. E se nós for ler o livro de João, o textual aqui, ó, capítulo 7, coloca lá para nós, Hilton, faz favor, capítulo 7, e o versículo 37, João 7:37. Jesus aproveitou de uma situação que eles iam fazer a festa do tabernáculo, e estavam lá, e eles faziam essa festa e traziam água para o templo, e todo dia eles traziam para derramar água sobre o templo, sobre o altar. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele aproveitou dessa situação para explicar a água da vida. Verso 38.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E foi aquilo que a irmã Alessandra falou aqui no início. Quem tem o Espírito Santo, ele vai fluir coisa boa. Se nós, irmão, ainda não estamos fluindo coisas boas dentro do nosso lar, no nosso contexto de trabalho, aonde nós estudamos, ou no supermercado onde nós vamos, ou aqui mesmo dentro da igreja, nós não estamos fluindo, não está fluindo dentro de nós coisas boas, nós precisamos que o Espírito Santo venha fazer morada de vez dentro da nossa vida, tá? E ele continua para explicar o que era essa água aqui, para fazer essa conotação lá com Ezequiel, verso 39, pode pôr para nós. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, esse rio de água viva que ele estava falando era o Espírito Santo, realmente era o Espírito Santo. E agora, fazendo uma aplicação, e eu fiz algumas anotações aqui, que a gente também não consegue gravar tudo, porque eu já estou ficando velho, sobre essa aplicação do livro de Ezequiel, no 47. Ele vai dizer que o anjo levou ele lá pela porta do norte e trouxe a parte oriental, e ali ele disse: agora nós vamos medir aqui, e ele mediu quantos côvados? 1000 côvados, ou seja, vai dependendo da medida, se for romano ou grego, 450 a 500 metros, mas o comentarista aqui foi a 500 metros. Ele mediu 1000 côvados e disse para o Ezequiel: passa. E Ezequiel passou. Então, o primeiro ponto que eu tiro aqui, irmão, é a obediência, tá? Porque um dia eu e você aceitamos Jesus como nosso Salvador da nossa vida, e o dia que nós aceitamos e cremos no Senhor como Salvador da nossa vida, o Espírito Santo de Deus passou a fazer morada dentro do nosso coração. Só quando o Espírito Santo vem morar dentro do nosso coração, Ele que tem o domínio da nossa vida. E Ele disse para Ezequiel: vem, passa, eu tenho essa medida para ti. E a gente fica pensando, eu lendo esse texto, eu fiquei imaginando: será que medida, Michel, que Deus tem para mim? Será qual é a medida, Jefferson, que Deus tem para cada um de nós? Ele disse: vem, passa, e as águas deram sobre os seus tornozelos. E quando o anjo viu que aquela obediência de Ezequiel, ele disse: vem, passa mais 1000 côvados. E as águas deram nos seus joelhos. Mas Ezequiel obedeceu o chamado do anjo. E sabe por que muitas das vezes a gente não consegue? A gente vê: mas como pode uma pessoa daquela ser cheia de Deus, e quando abre a boca parece a coisa mais linda do mundo? É porque ela obedeceu as medidas que o Senhor tinha para ela. E ela foi caminhando, e o anjo disse para ele assim: vem, mais 1000 côvados. Deu mais uma medida, e ele disse assim: e as águas me vieram sobre os lombos, ou sobre a cintura. Só que é interessante que quando as águas estão sobre os meus pés, ou quando essas águas estão sobre os meus joelhos, sobre a minha cintura, se for uma água não extraordinariamente muito forte, eu tenho controle, eu tenho domínio, eu consigo me virar com a aguinha no pé, com a aguinha no joelho, com a aguinha no lombo. Mas chegou uma hora, pastor, que ele disse assim: vem, tenho mais 1000 côvados para ti. E ele vai dizer que quando ele foi para caminhar esses 1000 côvados, já não deu mais para pisar os pés. E aí entra a aplicação do Espírito Santo. Ele teve que ficar imerso, ele teve que mergulhar nessas águas. Então, primeiro ponto: obediência.
Nós precisamos ser obedientes àquela medida que o Senhor tem para nós. E se Deus deu uma medida para mim, você vai até aqui, é até aqui. Não tente passar sozinho essa medida. O Senhor tem uma medida para cada um de nós. Mas, para ser imerso, nós precisamos mergulhar nessas águas. E o que quer dizer isso, irmão? Nós precisamos sair do nosso domínio. Porque se eu viver no meu domínio, eu não vou ser bom. Porque a minha natureza não é boa. Se eu viver no meu domínio, eu não vou ser bom. Mas quando eu mergulhar e navegar nas águas do Espírito Santo de Deus, o domínio já não será mais meu. Já não vou mais para onde eu quero. Já não faço mais aquilo que eu penso em fazer. Mas é o Espírito Santo de Deus que me conduz. E nós podemos ter a maior certeza que Ele vai nos conduzir ao céu. Mas nós precisamos sair dessas águas rasas. Nós precisamos sair com essas águas nos pés, no joelho, no lombo. Nós precisamos mergulhar. E quando nós mergulhamos, nós também deixamos de aparecer. Nós já não vamos mais aparecer. Nós estamos mergulhados. Se alguém olhar, a única coisa que vai ver sobre a minha e a tua vida é a água do Espírito de Deus. É a água do Espírito Santo sobre a nossa vida. E olhar e dizer para nós, verdadeiramente ali tem um homem de Deus. Verdadeiramente ali tem uma mulher de Deus. Mas como entender isso? De viver sob a dependência do Espírito Santo. Se nós olhar para o livro de Atos capítulo 2, quando Lucas descreve que veio um vento veemente, não foi assim? E encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E é interessante que principalmente nós, assembleanos, que temos, irmão, isso já está incutido na nossa mente, para muitos, não é para todos, mas que ser cheio do Espírito Santo é quando tu chega na igreja, tu prega gritando, tu pula, tu fala língua estranha. Essa é a visão que nós temos de ser cheio do Espírito Santo. Pegando esse texto, nós precisamos ter um culto aqui, e quando você dá liberdade, o Espírito Santo vai te encher. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Toda vez que eu abrir o meu coração para o Espírito Santo e reconhecer a minha miséria, ele vai me encher. O grande problema é que quando eles saíram ali do cenáculo, que estavam cheios do Espírito Santo, e o povo que passava já começou a falar deles, Pedro já se levantou e disse: não, vocês estão enganados. Ninguém está ébrio aqui. Ninguém está bêbado, tomado. Isso aqui é poder de Deus. E Pedro começou a pregar o Evangelho e quase 3.000 almas serviram a Jesus. Aceitaram a Jesus. Então assim, você está cheio do Espírito Santo, é de qualquer hora que você abrir a sua boca, pessoas que estão em sua volta vão ser abençoadas. Será que nós somos assim? Só um pouquinho, irmão Toninho, o tempo está ali, eu quero concluir essa parte aqui. Será que nós somos assim? Irmão, esse rio que emanou lá na cruz, ele verteu rios de água viva, desceu, um dia entrou nessa terra seca, que é o coração, e agora ele precisa fazer o quê? O que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, verso 18. Se quiser colocar lá para nós, capítulo 5 de Gálatas, verso 18. Quando Paulo vai falar que nós precisamos produzir, mas se sois guiado pelo Espírito, não estás mais sobre o teu domínio. 22, o 22. Aí Paulo vai dizer aqui, o que é ser cheio do Espírito Santo?
O que é estar imerso no Espírito de Deus? Você quer saber? Se você é um crente cheio do Espírito Santo de Deus, nunca olhe aqui porque um irmão pulou, deu carambota aqui e gritou e até profetizou. Oh, é um grande homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo está ali, ó. Ele produz amor, tá? Ele produz amor. Ele não tenta matar ninguém, não tenta derrubar ninguém, não tenta destruir ninguém, mas tenta levar essa pessoa para Cristo. Essa pessoa, ela vive alegre, ainda que a circunstância faça querer fazer chorar, mas o Espírito Santo, ela está cheia do Espírito Santo e é renovada a cada manhã pela misericórdia de Deus. Essa pessoa tem paz. Se você vê uma pessoa que vive sem paz, ela não está cheia do Espírito Santo. Essa pessoa tem longanimidade, ela é longânimo, tem misericórdia de quem precisa, ajuda os que são debilitados. Essa pessoa é benigna, essa pessoa é boa e essa pessoa é fiel. Se você está tendo tudo isso aqui, ser amoroso, está alegre, tem paz, é bondoso, é longânimo, tem sido fiel com Deus, você não precisa pular, você não precisa gritar para ninguém ver que você está cheio do Espírito Santo. Se você vive essa vida, você é alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria, posso fazer oração? Para nós finalizar. O rio nunca para. O rio é continuamente. Então a pessoa nunca pode parar. Ela tem que buscar máximo de sabedoria, lendo a Bíblia, orando, suplicando a Deus para poder escapar da corrupção. Vamos estar de pé? Amém, irmão Molina? É isso aí. Lembrando que o rio é o Espírito de Deus, né? Que brotou e faz morada no nosso coração. Então, irmão, esse rio, ainda que ele limpe a nossa vida, mas quem crê em mim será como rios de água viva, que do seu ventre vai brotar. E nós precisamos brotar. E aonde nós passarmos também, deixar um rastro, deixar a marca de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus e Pai, te louvamos, Senhor. Queremos te agradecer por essa escola dominical nesta manhã. Senhor, procuramos falar o que a tua lição falava, mas atentamos, Senhor, para a aplicação desse texto, que é estarmos cheios do teu Espírito. Pai, de nós mesmos, Senhor, não podemos produzir nem termos fruto bom, porque a nossa natureza não é boa, Espírito Santo. Mas que esse rio, que é o teu Espírito que brota de ti, venha entrar sobre nós nesta manhã, e que possamos sair daqui, Senhor, sabendo que precisamos de ti, precisamos desse rio, precisamos da liberdade para que essas águas jorrem dentro de nós, e que possamos ser transbordados e levarmos vida às outras pessoas que precisam. Pai, imploramos nesta manhã, Espírito Santo, que possamos ter esse entendimento e que essa palavra fique guardada em nossos corações. Eu peço a tua bênção sobre cada um que está aqui nesta manhã. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, espero que eu tenha colaborado um pouco nesta manhã. A gente sabe que a lição não é muito fácil nem de explicar nem de entender, mas eu dei o melhor que eu tinha. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.